regulares e irregulares. O que seria um verbo regular? É aquele em que o seu radical não se altera na conjugação verbal. Veja, por exemplo, o verbo sonhar. Sonho, sonhei, sonharei. Note que o radical não se altera. Temos S-O-N-H. Sonho, sonhei, sonharei. Não se altera. Outro exemplo, o verbo cantar. Canto, cantei, cantarei. C-A-N-T, cante, é o radical do verbo cantar. E o verbo irregular, seguindo a lógica, é aquele em que o seu radical se altera na conjugação verbal. Veja o exemplo, o verbo haver. Você consegue identificar o radical do verbo haver? Ave, H-A-V. Mas, conjugando o verbo no presente do indicativo, ficaria eu, ei. Vamos conjugar o verbo? Eu, ei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Note que o radical se altera. Essa é a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares. Agora você precisa compreender as conjugações que um verbo pode ter. Eles podem ter 3 conjugações. Verbos da primeira conjugação terminados em ar, A-R. Cantar, dançar, falar. Temos os da segunda conjugação terminados em er, E-R. Fazer, vender, entender. E temos os da terceira conjugação terminados em ir, I-R. Sorrir, partir, dormir. Professora Alice, e os verbos terminados em or, O-R? O verbo pôr e seus derivados como dispor, compor, impor também pertencem à segunda conjugação. Saber as conjugações do verbo também é muito importante, ok? Quando você se depara com verbos terminados em ar, ir, quer dizer que são verbos no infinitivo, ou seja, não estão flexionados. São os verbos puros. Além do modo infinitivo, temos o gerúndio e o particípio. Infinitivo terminam em ar, e ir, como eu já falei. Cantar, entender e sorrir. Gerúndio terminam em NDO. Por exemplo, cantando, entendendo, sorrindo. Particípio terminam em DO. Por exemplo, cantado, entendido e sorrido. Vamos falar agora sobre os modos verbais, pois indicam as maneiras como os verbos se expressam. Temos o indicativo, indica certeza. Veja, ele corre, ele dorme. Repare que corre e dorme são ações que estão acontecendo agora, ou seja, presente do indicativo. Presente porque está acontecendo agora, claro, no presente. Ele correu, ele dormiu. Agora os verbos estão no passado. É uma ação que já aconteceu. Sendo assim, é um passado do modo indicativo. Indicativo porque você tem certeza. Ele correu. Você realmente sabe que ele correu. Você tem certeza. Ele dormiu. Você tem certeza de que ele dormiu. Ele correrá, ele dormirá. Futuro do modo indicativo. Você tem certeza de que ele correrá e ele dormirá. Certeza. Mas é algo que acontecerá no futuro. Não aconteceu ainda, mas acontecerá. Subjuntivo. Indica dúvida, hipótese, incerteza. Talvez ele corra. Talvez ele durma. Presente do subjuntivo. Se ele corresse, se ele dormisse. Observe que aqui já indica passado. Passado do subjuntivo. Quando ele correr, quando ele dormir. Futuro do subjuntivo. Pode ser que ele corra, mas talvez não. Talvez ele durma. Você não sabe. É uma possibilidade. Imperativo. A palavra imperativo lembra qual palavra? Imperador.
ou seja, exprime ordens, pedidos. Corra, durma é uma ordem. O modo imperativo é dividido apenas entre afirmativo e negativo, sendo que neste último tempo é necessário adicionar o não para conseguir fazer a conjugação correta do verbo. Por exemplo, não corra, não durma. Recapitulando: modo indicativo, certeza. Modo subjuntivo, dúvida. Modo imperativo, ordem. Agora, vamos focar nos tempos verbais. Os tempos verbais indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Por exemplo, presente. Eu estudo português. Você consegue perceber que é algo que acontece agora? Estudo português. Pretérito. O que significa pretérito? Passado. Pretérito perfeito, do indicativo. Indicativo é o quê? Lembre-se, certeza. Pretérito perfeito do indicativo é uma ação concluída no passado. Eu estudei português. Eu estudei português, certo? Eu estudei e concluí o estudo. Por isso é perfeito. A ação foi perfeita no passado. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Ação contínua, habitual. Eu estudava português. É passado, claro, eu estudava. Mas observe que é uma ação imperfeita, não concluída. Eu estudava. Era uma ação contínua. Era um hábito. Eu estudava muitas vezes, mas a ação se interrompeu. Eu estudava, não estudo mais. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito. É a ação ocorrida antes de outra já terminada. Eu estudara português. Estudara? Eu já havia estudado português. Mais exemplos. Eu trabalhara, eu falara, eu aprendera. É a forma simples, mas não falamos tanto assim. Não é mais tão comum. Na verdade, encontramos em linguagem poética. Usamos mais a forma composta, ou seja, eu já havia trabalhado, eu já havia falado, eu já havia aprendido. Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente. É usado para indicar ações ou fenômenos que ainda não aconteceram no momento em que falamos. Eu estudarei português. Futuro do pretérito. Expressa incerteza, surpresa e indignação, sendo utilizado para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado. Eu estudaria português. Temos o modo subjuntivo. Modo subjuntivo é um tipo de flexão verbal utilizado para apontar um acontecimento incerto. É utilizado para expressar uma vontade ou assinalar uma condição. Lembrando, subjuntivo não é certeza, é uma hipótese. Presente do subjuntivo. O verbo indica suposições que ocorreriam no momento do enunciado. Espero que eu estude português. Designa um verbo no presente, mas cheio de incerteza da ocorrência dos fatos e ações descritas. Espero que eu estude. Não sei se eu vou estudar, eu espero. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe o exemplo. Se estudasse português, passaria no concurso. Se estudasse, não estudei. Observe que o verbo termina com SSE. Chegasse, falasse, tivesse, viesse, pusesse, jogasse. Futuro do subjuntivo. É um tempo verbal que indica uma ação que ocorrerá no futuro. Expressa a possibilidade de algo que irá acontecer e geralmente acompanha o termo quando. Quando eu estudar português, passarei no concurso. Observe que temos quando. Quando eu falar, quando eu amar, quando eu sumir.
o verbo é realmente cheio de detalhes. Por exemplo, você sabe o que é um verbo anômalo? É quando existe uma mudança na característica do verbo quando vamos conjugá-lo. Observe o verbo ser e o verbo ir. Verbo ser no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Agora vamos conjugar o verbo ir no pretérito perfeito também. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. São iguais na conjugação. Dois verbos anômalos. Ok, mas como eu consigo diferenciar os dois verbos? Depende do contexto. Pois é, depende do contexto para descobrir qual é o verbo. Além dos verbos anômalos, temos os verbos abundantes. São aqueles que possuem mais de uma possibilidade de escrita do verbo em seu particípio. Veja só que interessante. Verbo ganhar. No particípio regular, temos a palavra ganhado. No particípio irregular, temos a palavra ganho. Quer mais um exemplo para ficar mais claro? Verbo imprimir. No particípio regular, temos a palavra imprimido. No particípio irregular, temos a palavra impresso. Muito interessante, né? E os verbos defectivos? Você conhece? São aqueles que não são conjugados em determinadas pessoas, tempos ou modos. Ou seja, não tem conjugação completa. São verbos que têm defeitos na conjugação. São verbos defeituosos. O verbo colorir. Se conjugarmos no presente do indicativo, já encontramos um problema. Eu coloro, eu coloro. Errado! O verbo colorir não apresenta a conjugação na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Ninguém fala eu coloro o desenho. Nesse caso, você pode substituir pelo gerúndio. Estou colorindo. Aí sim.